Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito relevante. Vamos falar sobre transtorno de compulsão alimentar. O que é esse transtorno de compulsão alimentar? Na verdade, antes de definir esse transtorno, eu gostaria de pontuar algo que eu acho que seja importante. Nós vivemos num mundo em que a maioria das pessoas se encontram ansiosas e ansiosas demais. Isso devido ao muito fazer, ao muito dar conta, a quantidade de responsabilidades e obrigações, né? E toda essa aceleração, né, que nós temos vivido se dá por conta das exigências do mercado, da própria sociedade, né? A questão também da própria tecnologia, que eu sei que é uma bênção, é ótima sobre vários aspectos, mas também que gera, né, essa aceleração, ansiedade nessas pessoas. Eu também não vou me colocar de fora, às vezes eu me pego também bastante ansiosa por conta de todas essas questões, tá? E não é só isso, né, gente? Também por conta do próprio mercado, da correria, do ato e da necessidade de conquistar, a gente acaba correndo mais. E isso em detrimento da competição que o mercado gera, né? Porque aí a gente precisa correr para chegar à frente para poder conquistar. Então, todos esses aspectos, né, fazem com que a gente acabe levando um estilo de vida mais agitado, né? E isso corrobora muito para que nós nos tornemos pessoas ainda mais ansiosas. A ansiedade é algo natural, mas que no mundo de hoje, né, no atual momento que nós estamos vivendo, por conta de diversas coisas, além daquelas que eu já falei aqui, essa ansiedade tem entrado num lugar de anormalidade e tem muita gente aí vivendo um transtorno de ansiedade, né, por conta dessa vida corrida, né, que muitas pessoas estão levando. E eu tenho certeza, né, que eu não sou a única pessoa, mas eu acredito que você também já deva ter dado essa resposta quando alguém chegou para você e perguntou: "E aí, fulano, como é que você tá?" Aí você responde o quê? "Nossa, menina, tô na correria." Eu já dei essa resposta algumas vezes, eu tenho certeza também que você assim já o fez. Então, gente, toda essa correria leva sim a um maior nível de ansiedade. E muitas vezes, diante da ansiedade, nós temos comportamentos compensatórios ou comportamentos, né, que possam sanar essa descompensação que a ansiedade provoca. Então, diante de tamanha ansiedade, muitas pessoas reagem de um jeito e outras pessoas reagem de um outro jeito. Existe um grupo na sociedade de pessoas que sofrem com essa ansiedade, que acabam reagindo a partir do quê? Do comer, né? É uma reação a essa ansiedade. Então a pessoa, quando está ansiosa, vai e come. E essa mesma pessoa, por conta também movida por essa ansiedade, quando ela está triste ou quando ela está feliz, o que ela faz também? Ela se volta para a comida. Então, a gente observa que a maioria dos comportamentos alimentares tem a ver com as emoções e que o comportamento alimentar é apenas uma reação a essas emoções. Então, na maioria das vezes, nós não estamos comendo por conta da fome que sentimos, mas por conta dos sentimentos, das emoções que estamos a sentir. E não há nenhum problema se de vez em quando isso acontece, tá? Comer porque você quer comemorar um momento feliz,
Comer porque você está se sentindo triste é tranquilo, é normal, é do ser humano. Mas isso pode sim se tornar um problema quando o comportamento se torna compulsório e repetitivo. Então, gente, o transtorno de compulsão alimentar nada mais é do que uma compulsão por comer. É isso mesmo. De forma grosseira e bem simples, o transtorno de compulsão alimentar se dá quando uma pessoa ela come de forma acelerada, rápida demais. Come também muitas vezes ao dia e sempre em grandes quantidades, né? A gente percebe também que o motivo nunca está associado à fome, mas obviamente, como eu já falei, às emoções. E uma coisa que chama a atenção é que as pessoas que vivem esse transtorno acabam não conseguindo ter uma atitude compensatória. Eu vejo que existem muitas pessoas, né, que comem bem, direitinho durante toda a semana e de forma racionalizada, elas pensam em deixar um dia para elas comerem exatamente o que elas quiserem. É o famoso afundar o pé na jaca, né? Então, mas esta atitude é de certa forma raciocinada. Então, logo após esse dia, que muitos acabam falando que é o dia do lixo, acaba havendo no dia seguinte, muitas vezes, já uma ação compensatória. Ou seja, ela acaba então se permitindo fazer um jejum intermitente, né? Ela acaba reduzindo ainda mais a quantidade, né, das refeições, e quando ela vai comer, há também uma redução dessa quantidade de alimento que ela consome, certo? Mas a gente percebe que nas pessoas que vivem esse transtorno não existe essa pré-consciência, não existe essa razão pelo qual elas escolhem um dia para comer o que desejam. Elas simplesmente, movida ali por emoção, no ato impulsivo e compulsório, elas correm, né, para a comida e comem, né, como se não houvessem amanhã. E quando chega nos dias posteriores, elas não conseguem ter essa mesma atitude compensatória. Elas até tentam, inventam um regime, faz alguma coisa do tipo, mas acabam fracassando, porque todo esse distúrbio aí é movido pelas emoções, né? E quando a gente come por ansiedade, o final é a baixa autoestima, e a baixa autoestima acaba interferindo no nosso autocontrole. Por isso que pessoas que sofrem desse tipo de transtorno não conseguem ter essa atitude compensatória, né? E mesmo que tentem, elas acabam fracassando. Por quê? Porque existe aí uma instabilidade emocional que precisa ser trabalhada. É importante salientar, gente, que esse transtorno, o TCA, ele está comumente associado a outros tipos de transtornos. Então, a gente pode estar falando aí em comorbidade. Então, o que acontece é que, geralmente, a pessoa que sofre com TCA, ela também sofre com algum desses transtornos que eu vou citar aqui. Transtorno de ansiedade, transtorno de bipolaridade, transtorno de depressão, borderline, alguns também está associado com a questão do uso, né, de substâncias psicoativas, certo? Então aí são alguns tipos de transtornos, né, que estão associados também à compulsão alimentar. Então, assim, existem muitas pessoas que estão sofrendo, por exemplo, com a depressão, né? E por conta disso, acabam também sofrendo com a TCA. E o contrário também, no caso o inverso, também é positivo, também pode ser uma realidade. A pessoa sofre com a compulsão alimentar e por conta disso
pode acabar vir a sofrer também por um transtorno de depressão. Então, é algo realmente que a gente precisa prestar atenção, né? E a gente precisa cuidar. Eu venho sempre falando aqui nos meus vídeos sobre a importância, né, do autocuidado. Mas antes do autocuidado, precisa existir a reflexão. Você que está aí me assistindo precisa se observar. E aí, você você conhece alguém que está passando por isso, que tem sofrido com esse transtorno? Uma coisa muito interessante a falar e necessária também, porque eu vejo que as pessoas confundem bastante, é que a TCA, ela não é a mesma coisa que obesidade, tá? Elas podem estar sim relacionadas, mas não são a mesma coisa. O transtorno de compulsão alimentar pode gerar sim a obesidade. Então a obesidade ela pode vir como um resultado desta compulsão, tá bom? Então ficou claro que não são a mesma coisa. A obesidade, o sobrepeso, ela vem como uma resposta a essa disfunção alimentar. Então você pode acabar, por conta do seu estilo de vida, comendo demais, é muito sedentário, não tem gasto de energia o suficiente para manter o peso, você consome mais do que perde e isso acaba afetando você de tal maneira que você vai ganhando peso, vai ganhando peso, vai ganhando peso, até que você possa chegar ao nível realmente de obesidade, né? O que não é interessante. A gente tá um pouquinho já fora do peso, é importante já se orientar, se perceber, né? E correr atrás para tratar, gente. Não por uma questão de estética, mas por uma questão de saúde, né? Sobre a obesidade, eu gostaria de dizer que a obesidade ela já tem se tornado um problema social. É isso mesmo. O número de pessoas que têm sofrido com obesidade é tamanho, gente. É muito significativo mesmo. Então a gente deve se preocupar. A causa fundamental da obesidade, ela está relacionada a um desequilíbrio energético. A obesidade, ela se constitui como uma doença multifatorial. Então, ela é causada por alguns fatores, como, por exemplo, a má alimentação, o sedentarismo. Também nós vimos a questão da genética. Aparece também questões, né, relacionadas a doenças endócrinas, doenças que atacam a tireoide e também o hipotálamo. Mas tem um dado, gente, muito interessante e atual que eu gostaria de trazer para vocês. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse dado. Foi percebido que na maioria dos casos de obesidade, a genética ela contribui com menos de 10%. Ou seja, gente, não tem justificativa. Ah, porque meu pai era gordo. Ah, porque minha mãe é gorda. Ah, porque na minha família toda é gorda. Não tem justificativa, gente. É menos de 10%. A não ser que você tenha outros problemas de saúde, né? Que possam justificar isso. Mas a maioria dos casos de obesidade estão, na verdade, associados realmente com a questão do estilo de vida. É a má alimentação e o sedentarismo, tá? E presta atenção às questões psicológicas, né? De cunho psicoemocional também interfere ou no seu ganho ou na sua perda de peso. Então, vamos ficar aí atentos, né, ao nosso estilo de vida, a forma como a gente se alimenta, como a gente percebe o alimento, né? Vamos também procurar sempre se atentar para a questão do sedentarismo, sempre
Vamos buscar, né, se animar, se motivar a praticar um exercício físico, porque é necessário, gente. E tenha sempre em mente que o foco não tem que ser a estética, mas sim a sua saúde, certo? A gente percebe que a maioria das pessoas que sofrem com transtornos alimentares, elas têm prejuízos na sua qualidade de vida, tanto ao que se refere ao físico como à questão emocional e também social. Então é muito interessante a gente desde cedo prestar atenção para isso, né? Como que nós estamos vivendo, a forma como nós estamos alimentando, quais são os nossos comportamentos diante disso, né? Para que a gente venha conseguir produzir hábitos saudáveis. Lembrando que os hábitos relacionados ao estilo de vida já se iniciam na infância. Então vai uma observação aí para os papais que estão me assistindo aqui. Fiquem atentos, né? Procurem proporcionar aos seus filhos hábitos saudáveis de alimentação, de exercício físico, porque isso lá na frente vai proporcionar uma qualidade de vida para seu filho, né? Eu vejo muita gente, tem muitos pais que me perdoem, mas estão sendo assim negligentes. Quando a gente menos espera, a gente olha para o lado e vê uma criança de 2, 3, 4 anos já comendo como se fosse um adulto, consumindo salgado, refrigerante, batata frita, doce, de uma forma completamente desproporcional, quando na verdade a criança era para estar sendo estimulada a comer fruta, verdura, tomar muita água, né? Que é o que raramente você tem visto no momento presente. Por quê? Porque a vida tá tão agitada, tá tudo tão na correria, que a gente se esquece de se atentar para coisas como essa, que são extremamente importantes na nossa vida. Então, assim, gente, eu fiz esse vídeo para você, mas isso também serve para mim. É um assunto que tem me interessado bastante nos últimos tempos, até porque nos últimos vídeos aqui eu falei muito sobre o comportamento, né, do amor próprio, né, do autocuidado, e eu tô numa fase em que eu tô ansiando muito por isso, né? Eu fiquei grávida, eu engordei muito depois da minha gravidez, acabou também tendo a questão do Covid, né? A questão da pandemia, nós criamos novos hábitos, ficamos mais em casa, muitos de nós sofremos um pouco ou um tanto com a ansiedade e acabamos, né, por consumir mais, por criar, por viver de certa forma um certo sedentarismo pela própria impossibilidade de estar saindo, de estar fazendo exercício físico lá fora, de frequentar uma academia, né? Você que luta, você provavelmente deve ter parado por um tempo aí de lutar, de fazer seu pilates, sua natação, não sei. Mas a pandemia, ela fez isso com a gente de certa forma. O vídeo aí é pra você, mas é pra mim também, né? É um vídeo de alerta para todos nós e ao mesmo tempo de motivação para que a gente volte a olhar para nós. É tempo de olhar para nós, de olhar e de nos cuidar, de cuidar da nossa saúde. Colocar a nossa saúde em primeiro lugar, inclusive acima dos protótipos, das questões da aparência, dos padrões de beleza, né? Vamos tirar um pouco o nosso foco disso e olhar mais para aquilo que verdadeiramente interessa e que nos dias de hoje virou um tesouro, né? Que é a nossa saúde. Há muito tempo a gente estava com os olhos voltados para conquista, sucesso, dinheiro, poder, e depois que tudo isso aconteceu, a gente pôde olhar um pouquinho, né, para nossa personalidade, para nossa individualidade, entendermos também que nós somos pó, que nós somos frágeis e que precisamos de cuidados continuamente. Então não permita
que a correria do dia a dia vem interferir nos seus bons hábitos. E se você não tem bons hábitos, não é tarde. É hora de criar novos hábitos, hábitos mais saudáveis, que vão te permitir aproveitar a sua vida de uma forma mais leve, feliz e certamente saudável. Como é bom, né, poder viver e viver por longa data, tendo qualidade de vida, né? É difícil, gente, lidar com o adoecimento, é muito difícil. Traz um sofrimento não somente para nós, mas também para os nossos, para a nossa família. Então vamos de fato nos atentar para essas questões. Vamos olhar para a nossa saúde de uma forma diferente a partir de agora. Tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você ama e pessoas que você sabe também que pode usufruir desse vídeo aprendendo um pouco mais, utilizando na sua vida. Então é isso, muito obrigada por ficarem até aqui. Beijo, tchau, tchau.